Fala, Joe! Vamos começar aqui a fazer a questão número 17 da lista de eletrodinâmica, parte 1, que você encontra lá no site Física Bala, beleza? A questão nos diz que entre os pontos A e B existe uma DDP de 18 volts e quer calcular a corrente que atravessa o resistor de 6 ohms. Polo positivo, polo negativo, a corrente vai subir aqui. Vou chamar essa corrente de I, que é a corrente total. Ela vai atravessar o resistor de 1 ohm e vai chegar nesse nó, que eu vou chamar de C, e vai se dividir em I1 e em I2, voltando a se juntar no nó D e voltando a ser I novamente lá embaixo. O que é que eu preciso para calcular a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms? Aplicar a primeira lei de Ohm. Repare que o resistor de 6 ohms está ligado entre os polos, entre os nós C e D. Então, para calcular o que ele está querendo, eu vou dizer que U entre C e D vai ser a resistência R, que é 6 ohms, vezes a corrente I1, que é aquela que atravessa ele. Tá? Disso aqui, nós só sabemos o valor do R, que é 6. Então, para descobrir a corrente I1, eu preciso da DDP entre C e D. Mas acompanhe que esses 18 volts que estão sendo fornecidos aqui, né, se divide entre essa resistência de 1 ohm e entre essas duas resistências aqui associadas, né? Ou seja, DDP entre A e C, mais a DDP entre C e D, que na verdade, né, é o próprio ponto B, vai dar 18 volts. Né? D e B não são nós diferentes, é o mesmo ponto, né? Não há nenhuma resistência entre eles. De qualquer maneira, eu vou aqui calcular a resistência equivalente total do circuito, começando por essas duas que estão em paralelo, já que estão ligadas a C e a D, que, como eu disse anteriormente, equivale ao mesmo B que está aqui. Paralelo, você faz produto pela soma. Então, lá vou eu fazer aqui 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. Isso aqui vai me dar uma resistência de 18 sobre 9, o que dá uma resistência de 2 ohms. Então, vamos agora reescrever o circuito. Reescrever o circuito, né, onde você já observa que o ponto B, que é igual a D, está aqui embaixo, e o A lá em cima. O que nós temos entre essas duas resistências que eu coloquei? A corrente que passa pelo resistor de 1 ohm, agora está passando também pelo resistor de 2 ohms. Então, essa associação agora é em série. Sendo em série, a resistência equivalente dessas duas fica sendo 1 mais 2, o que vai dar para a gente 3 ohms. Vamos agora escrever a resistência equivalente final desse circuito. Saindo de A, vamos ficar com uma única resistência e chegar em B, e essa resistência tem 3 ohms. Como a DDP aplicada entre os polos foi de 18 volts, a corrente I total que passa pelo circuito, é só a gente fazer U é igual a REC, né, resistência equivalente vezes I, 18 é igual a 3 vezes I. Conclusão, a corrente é de 18 sobre 3, o que vai dar 6 amperes. Então, acabamos de observar que 6 amperes estão entrando aqui no circuito. Se 6 amperes estão passando pela resistência de 1 ohm, fazendo a primeira lei de Ohm, né, 6 vezes 1 dá 6 volts. Ok? Essa conta para achar o 6 foi o produto da resistência, que é 6, vezes a corrente, que é 6, vezes a resistência, que é 1. 6 vezes 1 dá 6. Como foram fornecidos 18 volts, 6 ficaram aqui. Essa associação vai estar do lado de cá com 12 volts. Beleza? 12 volts com mais 6 volts totaliza 18. O que significa dizer, portanto, que a resistência de 6 ohms está ligado a C e a D, né, que é no caso B, está sofrendo aí uma tensão de 12 volts. Se a tensão é de 12 volts, basta substituir aqui embaixo. 12 vai ser igual à resistência, que é 6, vezes a corrente I1, que é o que eu quero descobrir. Finalizo dizendo que I1 vai ser 12 sobre 6, ou seja, a corrente I1 vai ser de 2 amperes, que é a resposta da questão, é o que ele está querendo encontrar aí, né, nessa pergunta. Tranquilo? Uma observaçãozinha que pode ser feita é a seguinte: quando chegou no ponto C, né, 6 amperes, observe que
a corrente vai se dividir. E ela se divide inversamente à resistência. Como assim? A corrente que vai passar por aqui, vai passar, né, essa corrente I1, vai passar por uma resistência de 6 ohms, e essa resistência é o dobro da de cá. Então eu poderia dizer com certeza que I1 é metade de I2 e fazer a seguinte conta. I1 mais I2 dá 6 A, tá? Mas I1 é metade de I2, ou I2 é o dobro de I1, e fazer um sisteminha para resolver. Tranquilo? Então estaria a questão resolvida, tá certo? Com certeza, pela resistência de 3 ohms, que é a corrente I2, vai passar a corrente 2 vai ser de 4 A, já que 4 com mais 2 vai dar 6. Fechou? Então tá aí a questãozinha resolvida. É bom vocês irem se acostumando com esses circuitos. Física é bala, vai lá no nosso canal e se inscreve, tranquilo? E curte os vídeos também, incluindo esse. Vamos à próxima.